O sol nasceu devagar, tingindo o céu de um laranja tímido, mas sua luz parecia cruel naquela manhã. As casas do vilarejo, normalmente animadas com o cheiro de pão fresco e o barulho das galinhas, estavam fechadas, silenciosas, como se todos temessem despertar os fantasmas da noite anterior. No centro, diante da pequena capela, 2 corpos foram cobertos com lençóis brancos. O tecido ainda deixava entrever as manchas escuras que se espalhavam como flores macabras. Lucas permanecia sentado no chão, envolto por um cobertor áspero que não aquecia nada. Seus olhos não piscavam, fitavam apenas as bordas dos lençóis, como se quisessem atravessar o pano e resgatar algo impossível. Ninguém ousava se aproximar demais. As conversas eram sussurros, cortados por olhares pesados, como se todos carregassem uma culpa silenciosa. O cheiro de fumaça das velas misturava-se ao da terra úmida, criando uma atmosfera sufocante, quase irreal. E foi nesse clima de luto que uma figura distinta apareceu. Um homem de andar lento, costas arqueadas e olhos que já haviam visto mais horrores do que desejavam admitir. Ele caminhava apoiado em um cajado gasto. Cada batida contra o chão soava como um tambor fúnebre. O rosto, marcado por rugas profundas, parecia entalhado em pedra, e seus olhos... aqueles olhos eram diferentes. Não olhavam para Lucas com piedade, mas com a estranha cumplicidade de quem reconhece a dor. Os moradores abriram caminho em silêncio, como se a presença dele fosse uma sombra antiga que ninguém ousava desafiar. Aproximando-se do garoto, o homem se inclinou devagar e pousou a mão calejada em seu ombro. O toque era pesado, quase solene. Eu já vi esses olhos antes. A fera que levou os seus não é a primeira vez que ronda estas terras. As palavras saíram como lâminas frias, mas havia nelas uma estranha certeza, como se aquele homem não estivesse contando uma lenda, e sim lembrando de um inimigo antigo. Lucas, ainda imóvel, sentiu a respiração prender na garganta. E antes que pudesse perguntar algo, vozes em volta começaram a cochichar, falando de histórias antigas, malditas, que poucos tinham coragem de repetir em voz alta. Os cochichos cresciam como vento entre folhas secas. Mulheres encostavam as mãos na boca, homens desviavam o olhar, e os mais velhos se entreolhavam com a inquietação de quem conhece segredos que deveriam permanecer enterrados. Não é de hoje. Essa fera tem raízes aqui, mais antigas que qualquer um de nós. O garoto virou o rosto e viu 2 anciãos murmurando entre si. Um deles fazia o sinal da cruz repetidas vezes, como se até a lembrança fosse uma maldição. O outro apenas balançava a cabeça, os olhos marejados de medo. Histórias sobre pactos antigos começaram a se espalhar no ar, como fumaça de uma fogueira que nunca se apaga. Fala-se de sangue derramado em noites de lua cheia, de promessas feitas à sombra da mata e de um preço cobrado geração após geração. Lucas sentiu a espinha arrepiar. Ele entendia pela primeira vez que não havia sido apenas azar. Não, aquela criatura não tinha surgido do nada. Ela era parte viva da própria terra onde ele crescera. Parte de algo muito maior. E no meio dessa revelação sufocante,
sua mão encontrou a velha faca do pai, ainda guardada entre as roupas manchadas. Na solidão de seu quarto, Lucas segurava a faca do pai como quem segura uma herança viva. O metal, já sem brilho, refletia um lampejo da lua que atravessava a janela, iluminando os traços endurecidos de um menino que havia envelhecido 10 anos em uma única noite. Ele passou o dedo pela lâmina e sentiu o frio cortar sua pele, um fio de sangue escorrendo como um pacto silencioso. Não era apenas uma arma, era o último resquício do homem que se colocou entre ele e a morte. Cada arranhão na lâmina parecia contar uma história, e agora ela clamava por mais uma a da vingança. As palavras do velho caçador ecoavam em sua mente, misturadas aos sussurros do vilarejo. Lucas não sabia lutar, mas algo nele se acendeu. Uma chama bruta, feroz, que queimava junto ao luto. Era como se uma força desconhecida, enterrada em suas entranhas, começasse a despertar, exigindo ação. Na escuridão da mata, longe dos olhos curiosos do vilarejo, o velho caçador aguardava com uma lamparina fraca que tremeluzia como um coração cansado. Lucas se aproximou, ainda com a faca do pai escondida sob a roupa, e sentiu o olhar do homem pesar sobre ele, não de reprovação, mas de avaliação. Sem demora, o treinamento começou. Primeiro, o silêncio. Aprender a andar sem que a própria sombra denunciasse seus passos. Depois, o ouvido. Distinguir o farfalhar de um coelho no mato do peso predador de algo muito maior. Cada lição era transmitida com poucas palavras, como se o velho temesse que o vento carregasse segredos que não deveriam ser ditos. Com o tempo, Lucas segurou armas que nunca imaginou tocar, armadilhas de ferro enferrujado, estacas de madeira negra, balas moldadas em prata velha. O caçador o ensinava a olhar para as árvores não como abrigo, mas como aliados, troncos que podiam esconder, galhos que podiam ser armas. Mas havia algo estranho. Cada vez que o velho falava do lobisomem, sua voz tremia, não de medo, mas de memória. Como se tivesse visto a criatura de perto, como se tivesse sentido as garras em sua própria pele. Lucas percebia isso, e a cada noite que passava, a suspeita crescia. Havia uma ligação entre aquele homem e a fera. Até que numa tarde, aquele velho o mandou sair da cidade, pois havia se encontrado com um amigo que concordou em ajudá-lo. Por isso Lucas agora teria que partir em viagem, e quando finalmente estivesse pronto, teria sua vingança.